Paz Senhor, crianças! Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E vocês sabem que lição nós vamos estudar hoje? É a lição de número 6 já, olha. Semana passada, vocês se lembram do que a gente estudou? Estudamos sobre os 300 e Gideão. E hoje, o tema da nossa lição é a última batalha, que conta um pouquinho sobre a história de Sansão. Você conhece esse personagem da Bíblia? Lembrando que essa é mais uma das histórias tão lindas e que nos ensinam que tem na Bíblia. A Bíblia é cheia de histórias para nos contar, não é verdade? E essa história de Sansão é mais uma delas. Mas antes de tudo, nós vamos fazer o quê? Orar, não é verdade? Para Deus abençoar essa aula e que ocorra tudo bem e que vocês aprendam tudo direitinho. Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar, Papai do Céu. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por essa aula, que o Senhor possa continuar nos abençoando e que eu possa aprender bastante, Deus, com essa aula que vai ser ministrada agora. Querido Deus, fala aos nossos corações e continua nos abençoando e nos protegendo. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém! E o nosso memorizando de hoje, vocês sabem que a gente sempre começa com o memorizando. Se encontra em 1 João, capítulo 4 e o versículo 8. Abra sua Bíblia aí, que daqui a pouco a gente vai ler juntinhos, tá bom? 1 João, capítulo 4 e o versículo 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu preparei aqui para a gente ler todo mundo junto. Olha que bonito. Vamos lá? Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. 1 João 4 e o 8. Vamos ler de novo? Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. 1 João 4 e o 8. E agora nós vamos aprender sobre essa história de Sansão. Você conhece Sansão? Sansão era um homem conhecido por sua força. Ele era um homem muito forte, um dos homens mais fortes da Bíblia. Olha só, e vamos entender a história dele. A nossa história de hoje está em Juízes capítulo 16, mas nós vamos vir um pouquinho atrás desse capítulo. No capítulo 12, começa a contar a história de Sansão. Sansão, a mãe de Sansão, era uma mulher estéril, ou seja, ela não podia engravidar, não podia ter filhos. Mas um anjo apareceu a ela e disse que ela teria um filho. E esse filho seria Nazireu. Isso significa que ele não poderia nem cortar o cabelo, nem beber bebida forte e nem fazer coisas ilícitas, coisas erradas. Ele não podia, porque ele era separado por Deus. E assim, ela teve Sansão. E Sansão era um homem muito forte. E Deus deu essa força a Sansão porque os filhos de Israel, eles estavam desobedecendo mais uma vez. Se lembram que Gideão era um juiz naquela época dele? Porque o povo de Israel não estava obedecendo. E quando Gideão morreu, os filhos de Israel continuaram a desobedecer. Que coisa feia, né, crianças? E aí o Senhor levantou Sansão para que fosse o próximo juiz de Israel. E Sansão, ele tinha um cabelo enorme. Por que, tia? Por que ele tinha um cabelo grande? Porque Deus disse, o anjo falou para a mulher que ele não poderia cortar o cabelo. Não poderia cortar o cabelo. Porque a força de Sansão iria acabar se ele cortasse o cabelo. E aí, Sansão sabia disso, né? Sansão sabia dessa história, sabia que não podia beber bebida forte, não podia fazer coisa errada, não podia cortar o cabelo. Ele sabia. E Deus disse aos israelitas que eles não podiam casar com pessoas de outras nações, porque essas outras pessoas adoravam a outros deuses. E a gente sabe que só existe um Deus, não é verdade? Mas Sansão era muito forte, mas também era muito desobediente. E Sansão conheceu uma filisteia chamada Dalila. Olha a Dalila aqui, ó, Dalila e Sansão. E ele se apaixonou por Dalila. Mas o que aconteceu? Dalila queria enganar Sansão
Dalila recebeu um dinheiro para que descobrisse qual era o segredo da força de Sansão. Os filisteus falaram assim para ela: Dalila, olha, vai lá, encanta ele, faz com que ele se apaixone por você e que ele diga o segredo dessa força, para que a gente possa derrotar ele e o povo de Israel. E aí Dalila, olha, foi lá nele. Ele já estava apaixonado por Dalila. E Dalila perguntou a ele: Sansão, qual é o segredo da sua força? E aí ele falou assim: não, Dalila, o segredo da minha força é que se você me amarrar com cordas de arco, eu vou perder minha força. Aí ela fez: ah, tá certo. E o que Dalila fez? Prendeu ele com cordas de arco. E o que aconteceu? Nada. Sansão quebrou essas cordas e não aconteceu nada com ele, permaneceu forte. E Dalila fez assim: Sansão, você mentiu pra mim. Me diga, qual é o segredo da sua força? E aí ele disse: não, você tem que me amarrar com cordas novas. Aí ela fez: ah, tá certo, tá bom. E o que aconteceu? Dalila foi de novo e fez isso, prendeu ele com cordas novas. E o que aconteceu? Nada. Sansão, ele quebrou as cordas novas e continuou forte. E Dalila já estava meio cansada, né? Ela foi lá e perguntou de novo. Aí ele disse: não, Dalila, é só você enlaçar meu cabelo com um prego de madeira. Ela fez: tá certo. E fez a mesma coisa. O que aconteceu? De novo, nada. E ele continuou forte. E aí, de tanta insistência de Dalila perguntando a ele, ele acabou dizendo: Dalila, se você cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. E Dalila contou esse segredo aos filisteus. E os filisteus foram lá e cortaram o cabelo de Sansão. E Sansão perdeu a sua força, porque Deus tinha dito que se ele cortasse o cabelo, ele não seria mais forte. Não foi verdade? E aí, isso que aconteceu. Ele perdeu a força dele. E sabe o que os filisteus fizeram? Amarraram Sansão e o deixaram cego, furaram os seus olhos. E aí, eles levaram Sansão para uma festa que eles estavam dando. Essa festa foi para zombar de Sansão. Levaram ele a um lugar e aí deram uma festa para zombar de Sansão e zombar também de Deus, porque quem dava força a Sansão era o Senhor. E aí Sansão, fraco, isso já tinha passado um tempo e o cabelo de Sansão já tinha voltado a crescer, já estava maior. E aí Sansão pediu para que o soldado deixasse ele perto das pilastras do lugar. E Sansão ficou lá apoiado nas pilastras. E ele orou, pediu ao Senhor de todo o coração. Vocês sabem que quando a gente pede ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor ouve o nosso clamor. E Ele sabe de tudo que passa na nossa vida. Então, criança, se você clamar ao Senhor de todo o seu coração, apresentar ao Senhor o seu problema, Ele com certeza resolverá. E Sansão fez isso. Disse: Deus, me dê força para que eu possa derrotar esses filisteus. E o Senhor deu força a Sansão uma última vez. E Sansão puxou aquelas pilastras e o teto do lugar caiu sobre todo mundo que estava lá e todos morreram. E essa, criança, foi a vez que Sansão matou mais filisteus na sua vida. Olha só, o povo que zombava de Deus, o povo que perseguia os israelitas. Olha só, e Sansão conseguiu acabar com eles. E Sansão também morreu nessa história. Vamos aprender um pouquinho do que essa história fala. Eu expliquei que Sansão tinha algumas coisas que ele não podia fazer, que era beber bebida forte, fazer coisas imorais e não podia cortar o cabelo. Não podia cortar o cabelo. E esse foi o segredo que ele revelou a Dalila. E a gente aprende que temos que confiar no Senhor e temos que obedecê-lo, obedecer a sua palavra. Se o Senhor falou para você não fazer isso, não fazer aquilo, obedeça, porque olha o que aconteceu com Sansão.
Sansão aqui, olha, cego, preso, ferido. Mas nesse momento ele reconheceu. Ele pensou, meu Deus, o que eu fiz? E pediu ao Senhor uma última vez, Senhor, me dá forças para eu derrotar esse povo. E o Senhor concedeu essa força a Sansão. Crianças, que possamos sempre estar com o nosso coração voltado ao Senhor, que possamos obedecê-lo. E obedecê-lo não só uma parte da nossa vida não, mas toda a nossa vida, que possamos obedecer a voz de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e que Deus continue nos abençoando. E vamos orar para encerrar essa aula sobre Sansão. Vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço por essa aula maravilhosa que aprendemos sobre a história de Sansão. Que possamos, Pai, aprender com um exemplo da vida dele. Que possamos ser diferentes de Sansão, que possamos te obedecer desde o princípio, que possamos te obedecer cada palavra que o Senhor fala, Deus. Que possamos seguir os teus mandamentos, que possamos seguir os teus passos e que o Senhor possa continuar sempre do nosso lado, nos dando força para vencer os obstáculos, para vencer o inimigo da nossa alma. Continua conosco, continua abençoando nossa escola bíblica dominical. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, crianças. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.